Ai, Nutri, tô pensando em fazer a dieta gluten free pra emagrecer. O que você acha? Eu sou a Isa Tavares e hoje eu vou falar algumas coisas sobre o glúten que pode te ajudar nessa decisão. Bom, a primeira coisa que você tem que parar e pensar é se você tem doença celíaca, se você é alérgico ao glúten ou se você tem intolerância ao glúten. Se você não está em nenhum desses três casos, não vale a pena fazer a dieta do glúten e nem tirar nenhum alimento que seja o glúten ou que seja qualquer outro, simplesmente para emagrecer. O glúten é uma proteína que dá maciez pro pão, sabe? Quando você aperta o pão, tá fofinho, tem aqueles buraquinhos ali entre os fiapinhos do miolo, enfim. É ele que faz esse papel de dar maciez pro pão. Se você for ver um pão que não tem glúten, além dele ser um pouco mais pesado, para ele ter um pouquinho de maciez, a pessoa que fez, ela precisou colocar mais gordura, que provavelmente não foi uma gordura boa, porque senão ele vai ficar mais caro ainda do que ele já é. E ela vai precisar colocar outros tipos de farinha, farinha de arroz, enfim, uma farinha que não tenha glúten, para substituir a farinha de trigo. Só que essas farinhas que não têm glúten, elas são refinadas tanto quanto a farinha branca de trigo. E normalmente elas têm um índice glicêmico maior do que a farinha de trigo branca ou integral. Então, você pode estar trocando 6 por meia dúzia. Isso não tem nada a ver, você vai sofrer. Ah, mas Nutri, tem gente que tá emagrecendo com isso. Tem, sabe por quê? Porque essas pessoas estão consumindo menos carboidrato. Como tirou o pão, tirou as coisas que ela gosta de comer, bolachinha, o bolo e tudo mais, para ela consumir a mesma quantidade sem o glúten, ela vai ter que ter muito dinheiro para conseguir sustentar, porque esses produtos são caros, eles são mais caros. E aí também não é tão gostoso quanto o que tem a farinha de trigo normal. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas elas reduzem muito a quantidade de carboidrato que elas comem e é por isso que elas emagrecem. Além do que, se ela não está consumindo pão, ela não está consumindo a rosca doce, que tem aquele creme, que ela passa geleia, ou que ela enche de requeijão que tem amido, que não é o requeijão de verdade. Então, olha só quantas coisas ela está tirando da alimentação por simplesmente achar que está tirando só o glúten. E aí, você pode até emagrecer um pouquinho, mas você não vai conseguir fazer isso a vida toda. Não faz isso com você, de ficar tirando alguns alimentos ali, simplesmente achando que você vai emagrecer. Você vai fazer isso só por um tempo. Conversa com pessoas que têm alergia a algum alimento, para você ver o quanto é sofrido. Eu sou alérgica a alguns alimentos. E assim, não é nada legal você chegar num lugar e você ter que ficar escolhendo o que você vai comer, o que você não vai, porque você não pode realmente. Essas pessoas que têm alergia ao glúten ou que têm a doença celíaca, elas não podem nem usar a mesma espátula que você pegou na manteiga e passou no pão, elas não podem usar, porque elas podem morrer. Então, assim, é muito sério esse tipo de coisa para você ficar querendo fazer dieta achando que vai emagrecer. O que vai te emagrecer é reeducação alimentar. É você aprender o que o seu corpo precisa, que não é igual da sua amiga que está fazendo uma dieta maluca, que não é igual da outra pessoa, não é igual. Se você for um nutricionista, o bom nutricionista, ele não vai tirar uma dieta da gaveta e entregar para você a mesma dieta que ele entregou para sua amiga, a mesma dieta que entregou para uma pessoa que tem diabetes. Não é assim. Então você precisa se conhecer, você precisa saber quais são os alimentos que te fazem bem, que te dão mais energia, quais são os alimentos que te dão gases e que então você vai evitar, quais são os alimentos que te incham de verdade, né? Porque às vezes a gente associa que um alimento tem glúten. Ai, mas eu senti os mesmos sintomas que a minha amiga falou que os intolerantes têm ou que os alérgicos têm. Só que lembra, quando você tira o glúten ou quando você tira qualquer outra coisa da sua alimentação, normalmente você tira outras junto. E nem sempre é aquilo que estava te dando aquele desconforto. Então você precisa se conhecer muito bem. E como que você faz para você se conhecer bem? Você precisa aumentar o seu conhecimento, tanto de você quanto em relação aos outros alimentos. O que você deve colocar na sua alimentação, o que você deve diminuir, o que você deve aumentar.
E tem muita gente acreditando que se eu tirar o carboidrato da minha alimentação, eu vou emagrecer. Acontece que a maior parte das pessoas consome uma quantidade absurda de carboidrato. Esse é o problema maior das pessoas que não conseguem perder peso. E a gente precisa sim de gordura, a gente precisa sim de carboidrato, a gente precisa sim de proteína. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa saber para o nosso organismo, o de cada um, quanto de cada coisa você precisa. E aí, como é que você faz para aprender isso? Continua me acompanhando aqui, compartilhe essa informação se você acha que pode ajudar alguém. Se você sabe de alguém que está entrando nessa dieta aí, é um barco furado. Compartilha com ela, para ela não fazer essa dieta, porque não tem necessidade, não é assim que você vai emagrecer. E se você emagrecer um pouquinho que seja, tem prazo para você voltar a recuperar esse peso que você perdeu. Eu espero que essas informações tenham te ajudado e compartilha, curte, siga o canal. Até amanhã.